Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quarta-feira importante, quarta-feira dia de jogo do Mengão, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente adentrar nas notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo fez ontem, terça-feira, a sua última atividade em preparação para a partida de logo mais às 19 horas contra o Internacional de Porto Alegre, partida atrasada da de 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma das certezas é que o lateral Alexandro será preservado mais uma vez. Ele não irá ao Sul enfrentar o Internacional e continua treinando no campo sob a supervisão da fisioterapia rubro-negra, totalmente separado do elenco, em recuperação de um desconforto muscular. Porém, o intuito é preparar o jogador para a partida de ida da final da Copa do Brasil, no próximo domingo, contra o Atlético Mineiro, que ontem já se classificou para a final da Libertadores da América ao empatar em 0-0 com o River Plate. A escalação de Felipe Luiz para a partida diante do Inter pode trazer pela primeira vez os nomes de Varela e Davi Luiz como titulares sob o comando de Felipe Luiz. Essa informação já não procede mais. Por quê? Porque depois do treinamento de ontem, antes do embarque para Porto Alegre, o Flamengo informou que o atleta Davi Luiz não viajará com a delegação para Porto Alegre. O zagueiro está com dor bilateral no tendão de Aquiles e no tornozelo também. Portanto, Alexandro e Davi Luiz, fora da partida, nem viajarão a Porto Alegre. No treinamento de ontem, o técnico Felipe Luiz trabalhou a equipe que vai jogar contra o Inter e, diferentemente do treinamento da segunda-feira, ele treinou outra formação até por conta da ausência de Davi Luiz, que se lesionou. A equipe que terminou o treinamento de ontem no CT de Urubu como titular, na última atividade em preparação para enfrentar o Inter, foi a seguinte, prestem atenção: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo e Alcaraz, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Gerson, Plata e Bruno Henrique. Portanto, Gabigol no banco de reserva. Se vai ficar, a gente só vai saber quando iniciar a partida. Em verdade, o Flamengo vai para a partida diante do Inter com 10 desfalques. Veja o nome dos desfalques que o Flamengo tem para a partida contra o Inter: Cebolinha, Matias Vinha e Pedro. Esses estão lesionados. De La Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos também lesionados. Alexandro e Davi Luiz também lesionados. E Léo Pereira e Arrascaeta suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Bom, meus amigos, faremos agora uma atualização das situações de Luiz Araújo, Cebolinha e De La Cruz para você. Bom, Luiz Araújo. A comissão técnica do Flamengo tem esperança de contar só com Luiz Araújo ainda nessa temporada. O jogador, porém, tem uma previsão de retorno para o final do mês de novembro. Até retornar, o ritmo de jogo, ele só deve ficar disponível para as rodadas finais do Brasileiro. Portanto, lá para o final do mês de novembro, lá por volta da rodada 36, é que deve estar retornando o Luiz Araújo, que já faz um trabalho de baixo impacto na academia junto com a fisioterapia. Cebolinha. Bom, o caso de Cebolinha, em relação a Luiz Araújo, foi mais complicado, mas ele vem tendo boa recuperação. O otimismo nesse caso é o porquê
o problema dele no tendão é menos grave que as situações de Pedro e Matias Vinha. Mesmo assim, o jogador vem sendo bem avaliado internamente nesse período de recuperação. Ainda sobre Cebolinha e Matias Vinha, ambos estão no estágio de atividades na academia. Matias Vinha não, Cebolinha e Luiz Araújo. Ambos estão no estágio de atividades na academia de baixo impacto, mesmo com alguns exercícios praticados com a bola. O caminho ainda é longo para esses dois. Eles precisam passar pela fisioterapia, retornar ao campo e fazer toda a parte da transição até o retorno definitivo. Está aí, portanto, um boletim médico, um boletim físico de Luiz Araújo, Cebolinha e também do nosso amigo Dela Cruz, que Dela Cruz está trabalhando a questão de uma lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. E o Flamengo não vai ter pressa de voltar com Dela Cruz. O Flamengo, a delegação do Flamengo, saiu do Rio de Janeiro ontem por volta das 17h30, quase 18 horas, chegando a Porto Alegre por conta das 21 horas, recebido com alguns rubro-negros em festas pela chegada do Mengão. Bom, o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ganhou mais um título no clube. Isso porque, na reunião do Conselho, na segunda-feira, dia 28, o Conselho dos Grandes Beneméritos do Flamengo se reuniu e elegeu o mandatário rubro-negro como novo benemérito do Mengão. Honraria dada para aqueles que prestam serviços relevantes ao rubro-negro por 5 anos. Né? O Conselho elegeu Landim como novo benemérito por 4 motivos. Por conta do sucesso no futebol, visto que o Flamengo conquistou 12 títulos na gestão do presidente. Além disso, o sucesso financeiro do Flamengo também contou pontos ao mandatário, com faturamento de mais de 1,3 bilhão de reais em 2023. Por fim, as outras 2 razões foram as melhorias na Gávea e a compra do terreno para a construção do estádio próprio do Flamengo. Então, está aí, Landim, que era apenas um sócio emérito, agora é um sócio benemérito do Flamengo. Ontem, a terça-feira, completou 2 anos da conquista pelo Flamengo do tricampeonato da Libertadores em Guayaquil, no Equador, quando vencemos o Atlético Paranaense por 1-0, gol de Gabriel Barbosa. No instante, né, pessoal? No instante passa. É brincadeira. Assim como também ontem se comemorou 80 anos do primeiro tricampeonato da história do Flamengo, nos anos de 42, 43 e 44, com gol marcado pelo argentino Valido, diante do Vasco da Gama. Valido, que fez muita história com a camisa do Flamengo. O Flamengo, depois da vitória no último final de semana sobre o Juventude, melhorou sua posição no retorno do Brasileiro. O rubro-negro agora é o 9º colocado com 17 pontos ganhos em 36 disputados. Nosso adversário de hoje, o Internacional de Porto Alegre, divide com o Palmeiras a liderança do retorno do Brasileiro, com 25 pontos em 36 disputados. Meu amigo, o jogo não vai ser mole, não. O Sesc Flamengo abriu ontem, terça-feira, dia 29, a venda dos ingressos para o confronto contra o Pinheiros, que pela Superliga Feminina de Vôlei, em sua 4ª rodada. A partida entre Flamengo e Pinheiros pela Superliga acontece na próxima sexta-feira, às 21h30, no Tijuca Tênis Clube. Os preços variam de R$ 30 para a arquibancada e 50 para as cadeiras. Essa partida terá transmissão do Sport TV. Depois de 5 edições, a transmissão do Campeonato Carioca pode estar de volta à Rede Globo de televisão. Já há conversas muito adiantadas com a Brax, detentora dos direitos atuais. Arestas estão sendo aparadas e a possibilidade de acordo é muito real. Precisamos aguardar os próximos capítulos. Mas que bom que a Globo esteja tentando voltar ao Campeonato Carioca, né? Porque a gente assistiu 2 anos pela Band e sabe o tanto
que nós sofremos por assistir esse futebol, não sendo pela Globo. Tentando largar na frente na decisão, o Flamengo irá receber o Internacional na tarde de hoje, quarta-feira, dia 30, às 15 horas, em jogo da semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20. A partida vai acontecer no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Nós não temos informação de transmissão desse jogo entre Flamengo e Internacional pela semifinal do Brasileiro Sub-20. 35 mil ingressos já foram anunciados como vendidos de forma antecipada para Flamengo e Atlético no próximo domingo, no Maracanã, 4 da tarde. A venda ainda está no plano dos sócios Diamante. Essa posição de 35 mil ingressos vendidos, ela é da tarde da terça-feira. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que teremos casa cheia domingo no Maracanã. Meus amigos, o circo das especulações já começou, mesmo com as janelas da Europa e do Brasil fechadas, além da indefinição de quem será o presidente eleito do Flamengo para os próximos 3 anos. E que, naturalmente, o próximo presidente eleito é que vai ser o responsável pelas próximas contratações, assim como também pelas próximas dispensas. A especulação trata-se de Antony, ex-jogador do São Paulo, atualmente no Manchester United da Premier League. E uma fonte da diretoria negou veementemente que não há interesse nenhum no Antony, mas tem muita gente que fica acreditando e remoendo essa informação para frente. Se a gente for perceber, olha o tanto de jogadores que o Flamengo tem no seu elenco atual que atuam pelo lado ali, como o Antony. Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves. É muita gente, não tem espaço para o Antony, não. Meus amigos, o Flamengo está contando com uma esteira antigravitacional desenvolvida por engenheiros da NASA e que permite retirar até 80% do peso corporal durante os exercícios para auxiliar na recuperação dos atletas Luiz Araújo e Cebolinha. Na verdade, trata-se de um ambiente em simulação no espaço. Então, está aí a tecnologia chegando ao Mengão, ajudando a recuperar Cebolinha e Luiz Araújo. O lateral direito Wesley do Flamengo, que vinha de 6 jogos seguidos como titular da lateral direito do clube, quebra a sequência, vai ficar no banco hoje contra o Inter, mas deve ser o grande titular do Flamengo na lateral direita no próximo domingo, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O basquete do Flamengo voltou às quadras da NBB 2024-2025, ontem à noite jogando aqui em Fortaleza, contra o Fortaleza Basquete Cearense, quando venceu por 78-56, totalizando agora na competição 5 vitórias e 1 derrota. O Flamengo, que após a partida de ontem, quando venceu o Basquete Cearense, dormiu na liderança do campeonato, apesar de que hoje terão jogos em continuidade essa 6ª rodada do NBB. Meus amigos, a partida de hoje contra o Internacional, além de muito difícil, ela é decisiva, né? Seja qualquer o cenário final, ou de empate, ou de vitória, ou de derrota, se não vejamos. Se vencermos o Internacional de Porto Alegre hoje no Beira-Rio, tomamos o 3º lugar do Fortaleza e vamos deixá-los em 4º. Passamos a ser 3º, o Fortaleza passa a ser 4º. Se empatarmos a partida de hoje, permaneceremos no G4, porém ainda atrás de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. E se por um acaso nós perdermos para o Internacional, o Flamengo deixa o Z4, perde a posição para o Inter e fica em 5º lugar na tabela de classificação do Brasileiro. Então, o que a gente deseja é que o time que é bom consiga ter uma performance boa e, tendo essa performance boa hoje contra o Inter, consiga uma vitória que nos dê 3 pontos, que nos dê a 3ª colocação e que nos faça ainda sonhar com a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, vou deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!